pessoas têm histórias fantásticas para contar. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Canto minha vida com orgulho. Olha, toda criança tem sonho de ser alguma coisa, né? Super básica, ser jogador de futebol, ser ator de televisão, coisas assim que tem um certo glamour, todo mundo pensa, ser um grande médico, ser um grande engenheiro. E eu sonhava em ser repórter, eu queria ser repórter de campo de futebol, então eu nunca pensei em nada diferente que não fosse ser jornalista na área de esportes. E por isso eu ouvia demais o rádio, alguns apresentadores históricos faziam parte da minha vida, porque eu ouvia o rádio há muito tempo, e principalmente focado em esporte. Eu fui bancário durante 7 anos, lá fiz inúmeras coisas, entre outras eu fiquei especialista em crédito rural, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, né? Mas foi acontecendo e acabei me tornando especialista nisso. Mas depois desses 7 anos, coincidiu com eu ter me formado, já estava buscando um espaço, e aí resolvi sair sem ter nada pronto para trabalhar. Mas as coisas foram acontecendo. Meu primeiro emprego efetivo como jornalista foi na Rádio Transamérica, na década de 90, em 94. Naquela época eu entrei no início de 94, teve a Copa do Mundo dos Estados Unidos naquele ano, e por eu ter proximidade com o esporte, sempre tive, fiz parte da equipe que transmitiu a Copa, fui comentarista naquela oportunidade. Fiquei durante alguns anos na Rádio Eldorado, como editor-chefe do jornal Eldorado, que era o principal produto da casa. Fui gerente artístico da Musical FM, que era uma rádio que só tocava música brasileira, né, 105.7, que acabou no ano de 1999. Depois da Eldorado, que acabou em 2002, eu fui fazer comunicação corporativa. Criamos a primeira rádio online do Brasil, que durou 7, 8 anos, que foi a Musical MPB, que era uma sequência do trabalho da Musical FM, porém na web, no momento em que música na web nem era uma coisa assim tão flagrante como é hoje. E na época do lançamento de um produto também que fez bastante sucesso, que foi a Usina do Som, que era uma parceria da Abril com o UOL. E foi muito legal essa época da Musical, durou alguns anos. Levei a Musical para dentro da AltV. Quando a AltV entrou no ar, a gente tinha um programa de entrevistas sobre música brasileira que se chamava Conexão MPB. E aí recebi o convite para vir aqui para o Grupo Bandeirantes para o lançamento da Band News FM, no ano de 2005. 2 anos depois do lançamento da Band News FM, eu recebi outro convite, que foi subir 2 andares, e trabalhar na Rádio Sul-América Trânsito como editor-chefe à época. De lá para cá eu não saí mais da Rádio Sul-América. A única coisa que aconteceu além disso foi eu ter recebido um outro convite para apresentar o arquivo musical da Rádio Bandeirantes, que é um programa que tem muitos anos de história, 51 anos de história, e que eu com muito prazer apresento há 3 anos. Mais do que nunca fica solidificada essa imagem do rádio como prestador de serviço, como fundamental para o cidadão resolver pequenos problemas do dia a dia, para ele estar muito bem informado, para salvar vidas, para agilizar o poder público para resolver problemas. O rádio é fundamental, independente da chegada das redes sociais, que se deu mais fortemente nos últimos anos. O rádio nunca vai perder espaço, sempre vai estar muito próximo da pessoa que precisa, principalmente em grandes cidades como a cidade de São Paulo, em que as pessoas precisam de informação. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente na Rádio Sul-América Trânsito tem o papel de dizer para as pessoas o que está acontecendo no caminho delas. Isso se materializa na cabeça delas, eu não tenho a menor dúvida, com imagem.
quando você consegue detalhar, e esse é o grande segredo do rádio, detalhar a ponto de que as pessoas entendam o que está acontecendo, o rádio cumpriu o papel dele. Por um outro lado, além da prestação de serviço, tem a questão emocional, que é quando você consegue prender as pessoas baseado num discurso que bate no coração da pessoa. Aí é mais voltado para a música, que é o caso do arquivo musical. Então as pessoas se sentem tocadas quando você coloca no ar algo que tem que seja remetido para algum momento emocionalmente importante para aquela pessoa. Então são duas vertentes absolutamente seguras de que o ouvinte jamais vai abandonar o rádio. Mas as pessoas que hoje estão no rádio, cada vez mais elas precisam ser multitarefa e se adequar. Aqui no Grupo Bandeirantes há uma rotatividade muito grande de profissionais que não falam apenas na rádio de origem, falam nas outras rádios também, e você tenta se adaptar. Você precisa estar preparado para fazer. Eu acho que é perfeitamente possível você falar de assuntos diferentes, com pegadas diferentes, em veículos diferentes. Isso não entendo como um problema, não. A rapidez, a confiabilidade. A gente, para falar de um acidente na Marginal do Rio Pinheiros no tombamento de uma carreta, a gente consegue resolver isso em pouquíssimos minutos. A gente tem uma rede de ouvintes que colabora. Daqui a pouco vai ter uma foto para colocar nas redes sociais. Daqui a pouco o helicóptero está sobrevoando. A TV ela tem uma necessidade o aparato é muito maior, e uma dificuldade de mobilidade para conseguir chegar nesse objetivo. O jornal, não tem a menor dúvida, fica muito atrás. O jornal, cada vez mais, o jornal impresso é muito mais de análise do que de informação, E as redes sociais e os grandes portais são super imediatos, trabalham com uma rapidez muito grande. Mas muito do que os portais fazem é baseado no que o rádio está dizendo, de quem está efetivamente lá na rua buscando a informação. O rádio ele se encaixa nas mudanças. Chegou a comunicação por celular, o rádio estava lá com os aplicativos para celular. Hoje você ouve rádio em qualquer parte do planeta, a rádio aqui de São Paulo, antigamente você não conseguia fazer isso. Então o rádio se adaptou às mudanças tecnológicas e tem tentado se modernizar a esse ponto, inserindo no conteúdo, na programação, pequenos fragmentos de tudo que apareceu ao longo dos últimos anos e expondo isso para o público. A gente usa as redes sociais de uma maneira muito importante. Tudo que é ocorrência de trânsito na cidade vai para o Twitter, por exemplo, na Rádio Sul-América Trânsito. A gente tem aí quase 170 mil seguidores de pessoas que querem informação, querem saber. Pingou lá na tela, já está sabendo o que acontece. Independente dela fazer uso ou não naquele momento, mas ela quer estar informada sobre aquilo. Isso para a gente é muito importante. Acho que o rádio tem acompanhado, precisa sempre de adaptações, de mudanças, de investimento, principalmente de investimento. Mas eu acho que ele está andando aí a par e passo com a evolução. Eu acho que a participação do ouvinte em rádio é fundamental. A rádio, desde o dia da manhã do dia 12 de fevereiro de 2007, quando o telefone foi colocado no gancho para atender o ouvinte, e nunca mais parou de tocar. E nós foram quase 8 anos. Isso faz com que a gente dê a importância ao ouvinte que ele realmente merece. O ouvinte ele é um dos principais artífices aí da nossa capilaridade na cidade. A gente está em todos os cantos da cidade. O ouvinte percebeu qualquer situação, ele faz questão de participar, mandar mensagem, mandar foto, mandar vídeo. Então, cada vez mais o ouvinte ele é um co-repórter. Sem ouvinte, a gente não é nada. Puxa vida, são tantas histórias. Na Rádio Sul-América dá para fazer um livro já.
de histórias super legais, emocionantes, de pessoas que buscavam uma solução no trânsito. Desde a grávida que precisava saber o caminho para chegar mais rápido no hospital, para dar luz ao primeiro filho, e a gente ajudou, e a gente tem ajudado muito ao longo dos anos, e os bebês continuam nascendo. História de gente que esquece coisas em táxis, em outros lugares, a gente faz uma mobilização na cidade para tentar localizar o taxista e devolver, porque as pessoas perdem coisas importantíssimas na vida delas. Cachorro que sumiu de um lado da cidade e a gente tentou mapear a cidade toda dando informações de como era esse cachorro, e o cachorro reapareceu, foi resgatado a 17 quilômetros de onde ele saiu. São inúmeras histórias. Todos os dias a gente tem histórias fantásticas para serem contadas. As pessoas têm histórias fantásticas para contar. E a gente serve como um mecanismo em uma cidade que é um organismo vivo, pulsante e que a todo instante mostra que é necessário compartilhar informações. São inúmeras coisas que ele comanda ao mesmo tempo. Além da mesa de som, ali 2 computadores têm trilhas, vinhetas, comerciais, todas essas coisas. Então o locutor não fala só, o locutor age bem intensamente, né? Então isso é muito relevante. E do lado fica uma coordenadora, que é quem faz contato com repórteres, que coloca os repórteres no ar, que faz contato, que fala de estradas. Toda ocorrência, ela chama a atenção do âncora e fala, né? Explica o que está acontecendo. Então ela interage, co-apresenta com o outro apresentador. A influência do clima no trânsito de São Paulo. Mais informações na internet, tempoagora.com.br. 11h06. Ajudando você a enfrentar o trânsito de São Paulo. Capital paulista melhorando no índice de congestionamento, mas ainda complicada. 365 de problema segundo o nosso monitoramento Rádio Sul-América Trânsito MapLink, 54 segundo o monitoramento da CT, e dá para ver monitoramento por câmeras na Radial Leste. Ainda difícil a radial para quem vai no sentido do centro da cidade. Canto minha vida com orgulho. As pessoas têm uma tendência a sempre achar que o problema é dos outros, né? Que o problema não é dela. Então a gente está vivendo uma maré em que todo mundo clama por mudança, pede ética, contra ações de corrupção que se escancaram a cada dia. Mas as pessoas não olham para o próprio rabo muitas vezes, né? Porque o mesmo cara que quer mudança é o cara que usa o acostamento numa rodovia para poder escapar de congestionamento, que passa no farol vermelho, que não respeita o pedestre num cruzamento sem semáforo, que ele tem que respeitar o pedestre, que ao invés de ser tolerante com o motociclista, ele prefere ser agressivo e culpar o motociclista por algum problema que venha acontecer. Todos esses são pequenos lampejos corruptos da nossa vida em sociedade e que as pessoas não similarizam isso com o que fazem os políticos. Então, se a pessoa, cada um, fosse um ser que se resolve eticamente, a gente viveria num país muito melhor. Se cada cidadão eticamente estivesse resolvido com a correção, com o cumprimento das leis, com o não desrespeito ao próximo, a gente teria um país muito melhor. Então, mais do que reclamar, eu acho que as pessoas têm que reclamar de qualquer aspecto, de qualquer falcatrua que venha a acontecer, mas se no momento em que você se indigna com um ato de corrupção, de violência, de falta de ética, se naquele momento a pessoa se colocar dentro do contexto e se entender como eu não sou esse tipo de pessoa, em nenhum aspecto, a gente vai estar num mundo melhor, num mundo muito melhor, particularmente no Brasil. Mas eu acho que a gente está longe de resolver. Focado especificamente no trânsito, eu digo, existe uma parcela importantíssima das pessoas que andam pelas ruas da cidade que acham que são os paladinos da moralidade
mas que ao mesmo tempo são tão corruptos e tão antiéticos quanto aqueles que eles julgam. Um sonho que meus filhos desfrutem de uma sociedade mais ética no futuro. Para quem vai começar, para quem está buscando um espaço, informação. Você não precisa ser um fantástico, no começo de carreira, um fantástico especialista de absolutamente nada, mas é fundamental que você seja um conhecedor genérico de muitas coisas. Então você não precisa sair da faculdade como um especialista em economia internacional, mas é fundamental que você saiba os preceitos básicos da economia. Você não precisa sair como um repórter de campo formado, já que se você quer ir para o jornalismo esportivo, mas você precisa ter noções básicas de tudo que envolve o mundo do futebol. E por aí vai. Então, ser especialista se dá com o tempo, então não se preocupe com isso agora. Seja multitarefa, saiba se virar bem em rádio, em TV, em internet, conheça bem as redes sociais e principalmente saiba escrever. Tem que saber escrever. E para saber escrever tem que saber ler. As pessoas gostam de escrever, mas não gostam de ler as próprias coisas que escrevem. Se lessem com uma frequência maior, encontrariam as soluções de problemas que podem desencadear um processo não muito bom lá na frente. Cansado de ver gente começando a trabalhar aqui com a gente e que tem falhas gravíssimas de construção de texto, fundamentalmente porque não sabem ler. Então isso é o mais importante. Inspirações são inúmeras, muitas no jornalismo esportivo, da década de 80 para cá, não vou citar nomes, mas são várias. Ouvi vários cronistas, repórteres, locutores, apresentadores do Rádio Esportivo de São Paulo que fizeram com que eu tivesse a certeza de que eu não sairia do rádio, que eu iria para o rádio, porque esse era o meu caminho. Estou no rádio, não estou no esporte, mas estou feliz naquilo que eu estou fazendo. Puxa, são tantos livros, eu vou citar, para quem está começando, tem muita gente que acha chato pra caramba, eu acho uma delícia. Qualquer livro das coleções de Machado de Assis são fantásticos para quem quer escrever razoavelmente bem. Fez com que eu entendesse que o meu texto não significava absolutamente nada, que eu precisava melhorar muito. Leirão Mestre, um desenvolvedor de tramas interessantíssimas e que tinha um cultivo por sair da normalidade, por criar situações que nos levam a pensar sobre as nossas próprias vidas. Eu acho que tudo que diz respeito à obra de Machado de Assis precisa fazer parte da cabeceira de qualquer jornalista. Existe um filme que é feito com 6 episódios, 6 filmes simultâneos, vou falar de 2 então. 6 filmes dentro de um mesmo filme, ele se chama Simplesmente Amor. Tem vários atores bem legais, mas são 6 histórias que se movimentam e se cruzam ao mesmo tempo. É uma sequência fantástica, eu recomendo. E um filme mais novo, um filme mais moderno, que eu acho que tem tudo, é um filme esquisitíssimo que se chama A Viagem, que tem como um dos protagonistas o Tom Hanks e que se passa em épocas diferentes, também simultaneamente, em épocas diferentes, de civilizações diferentes, mas que mostra que todas as coisas estão de alguma forma interligadas. Todas as coisas estão de alguma forma interligadas. Eu acho fantástico o roteiro e quem puder assistir vai fazer um grande negócio, até porque é um filme novo, está por aí. Mais simples, música de José Meyovsnik na voz da Zizi Posse. A vida é difícil para quem quer que ela seja difícil, então se você encarar com otimismo sempre e trabalhar, você
Em esferas diferentes vai conseguir chegar lá. Repito, em esferas diferentes. Ninguém é obrigado. O sucesso não está ligado às conquistas. Está ligado o sucesso está ligado à forma como você se dedicou a evoluir como pessoa e se isso contribuiu para que você chegasse num determinado ponto da sua vida, tendo alcançado objetivos pessoais como cidadão, para mim isso está feito. Tudo que eu faço, do primeiro ao último minuto do dia, é em razão da minha família. É todo o alicerce que um cidadão de bem precisa ter para poder fazer com que aqueles sonhos que esse tempo sejam realizados. Não se sinta confortável em aceitar o que as pessoas impõem a você. Se manifeste, vá atrás, coloque a boca no trombone, reclame das coisas erradas de verdade, não aceite ser passado para trás, mas fundamentalmente seja ético. Se o cara do caixa do supermercado te der 10 centavos a menos no troco, diga a ele que ele deu 10 centavos a menos, mas se ele te der a mais, não enfie no bolso, devolva para ele, porque a ética tem que estar dos dois lados.